Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento vamos estudar sexta-feira, Escola Sabatina 15/8 de 2025. Estudo adicional da Escola Sabatina. Vou orar e já dar início. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Venha nos dar a tua sabedoria, nos ajudar na compreensão da tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Bom, no estudo adicional, o pedido é que se leia Patriarcas e Profetas 243 a 253, do Mar Vermelho ao Sinai. Então, eu busquei lá, tá? Aqui está o endereço para quem quiser, ó, em clamandonodeserto.com, eu coloquei a Escola Sabatina. Quem quiser, é só acessar aqui Clamando no Deserto e ler o conteúdo, ou clicar aqui, ó, https m egwwritings.org/pt/book, tá? Então tá aqui. Eu vou ler algumas partes, porque é bastante texto, né? Então eu vou ler algumas partes, porque nós vamos ver outros pontos da lição. Marquei alguns pontos aqui para ler. Alguns estão sempre a ver antecipadamente o mal, ou a aumentar as dificuldades que realmente existem, de modo que seus olhos ficam cegos às muitas bênçãos que lhe reclamam gratidão. Os obstáculos que encontram, em vez de os levar a buscar auxílio de Deus, a única fonte de força, separam-nos dele, o que desperta inquietação e descontentamento. Aqui não está falando da questão de ver um problema e pensar como vai resolver, não, aqui está falando o contrário, né? Então, ver antecipadamente o mal ou aumentar as dificuldades que realmente existem. Então, ou seja, enxergar problemas onde não existem ou onde existem problemas, aumentar, dar um tamanho a ele muito maior do que ele realmente tem, não é? Esse realmente é um perigo. Mas aqui ela fala de algo um pouco mais, que vai um pouco mais longe, né? Que as pessoas tende a separar de Deus. Então, creio que nós como seres humanos, nós sabemos que existem momentos que nós, pela nossa fraqueza, podemos até ficar assim mesmo. O problema é que quando isso deixa de ser algo bem episódico na nossa vida e passa a ser uma regra. E aí a gente vai se afastando gradativamente de Deus, né? É uma realidade que a gente percebe. Então, isso é basicamente uma constatação de uma realidade, né? Aqui. Deus determinou que se cuidasse dos doentes e sofredores, realmente. O trabalho exigido para lhes proporcionar conforto é uma obra de misericórdia e não uma violação do sábado. Aqui, ela vai falar sobre a questão do sábado, a questão do maná, a proibição de se colher o maná ao sábado, por isso ele era colhido em dobro, né? Mas todo o trabalho desnecessário deve ser evitado. Todo o trabalho desnecessário. Então, o que é efetivamente necessário? O que não pode ser adiado nesse dia, né? Nas circunstâncias que se ligam à concessão do maná, temos prova conclusiva de que o sábado não foi instituído conforme muitos pretendem quando a lei foi dada no Sinai. Isso é uma das constatações, né? Ou seja, nós vemos uma série de mandamentos lá no Gênesis, uma série de mandamentos também no começo de Êxodo, que nós podemos já deduzir ali, que mostram que, obviamente, o próprio fato da Bíblia dizer que o povo ali antediluviano eram extremamente maus, né? E em contraste com Noé, que era justo e íntegro, né? Então, ou seja, isso já dá uma evidência de que havia um padrão moral pelo qual Deus constituía, eh, dizia que alguns eram maus e grandes, e pecavam constantemente, e outras pessoas, como no caso de Noé, ele visse como uma pessoa que buscava obedecer. E muitos outros pontos que nós podemos ver, né? Em sua sede, o povo tentara a Deus, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Se Deus nos trouxe aqui, por que não nos dá água assim como nos deu pão? A incredulidade assim manifesta era criminosa e Moisés receou que o juízo de Deus repousasse sobre eles. E ele chamou aquele lugar pelo nome Massá. Tentação em Meribá, contenda, em lembrança de seu pecado. Um ponto interessante é que antes do povo, antes de Deus livrar o povo ali no mar, né, na abertura do mar, ele disse que eu ainda preciso ver direitinho qual a tradução,
estaria mais adequada, se tem alguma variação, mas basicamente ele diz o seguinte, olha, eles não vão seguir por determinado caminho, para que não vejam as guerras e possam ali se arrepender e voltar para o Egito. Ou seja, Deus está dizendo, olha, para lá também vai ter guerras. Já existem guerras, e o povo vai guerrear contra ele, vai querer guerrear contra eles também. Então, ou seja, eles vão ver guerras, possivelmente vão é, ter que trabalhar, de alguma forma, lutar contra as guerras, né? Ainda que Deus viesse evidentemente, a livrá-los. Mas Deus estava dizendo, olha, pela, pela constância, conflitos, eles podem resolver voltar para o Egito. E aí é interessante que eles recebem o livramento, e aí Moisés louva, né, e etc. E logo depois, né, é uma constante, né? Passa um pouquinho de problema, um pouco ou não, né? Mas um problema surge e eles já falam, já vão contra Moisés, né? Deus está com eles ou não. Depois eles são providos de novo. Se nós pegarmos do capítulo 15, 16, 17, 18, né, a gente vai ver que é uma constante, né? Então, a coisa está boa, todo mundo bem. Começa a aparecer os problemas, eles já começam a falar, porque lá no Egito, né? Puxa vida, como era? Nós vamos ver ao final essa questão, vamos falar um pouco dessa questão deles falarem constantemente como se eles vivessem muito bem no Egito, né? Um novo perigo os ameaçava agora. Por causa de sua murmuração contra ele, o Senhor permitiu que fossem atacados pelos inimigos. Os amalequitas, ele vai falar aqui dos amalequitas, né? Que começam a guerrear contra o povo. E aí Moisés ordena que Josué escolha soldados. E aí eles vão e começam a se preparar para a batalha, né? Moisés não acreditava que Deus vencesse os adversários deles enquanto Israel permanecesse inativo. Enquanto o grande líder pleiteava com o Senhor, Josué e seus bravos seguidores faziam os maiores esforços para repelir os inimigos de Israel, de Deus. Os amalequitas não desconheciam o caráter de Deus, nem sua soberania, mas em vez de o temerem, puseram-se a desafiar o seu poder. Os prodígios operados por Moisés diante dos egípcios foram um assunto de zombaria para o povo de Amaleque, e os temores das nações circunvizinhas eram ridicularizados. É evidente que se alguém ouve dizer que um povo passou por diversos problemas e que um reinado como o Egito ficou praticamente prostrado depois de tudo isso, esse povo resolve guerrear, então significa que eles ou acreditavam que o Deus que protegeu aquele povo havia ido embora, ou eles simplesmente não enxergavam força nesse Deus, né? Não respeitavam esse Deus da maneira correta ou de maneira alguma, né? Manter a ordem e a disciplina naquela multidão vasta, ignorante e indisciplinada era, na verdade, uma tremenda tarefa. Isso aqui ela está comentando aqui do episódio com Jetro, né? Sim, era muito difícil. E por ser exatamente extremamente difícil manter aquele povo, né? Com todas essas dificuldades, com todos esses defeitos, então, evidentemente que ele sozinho, ele não conseguiria fazer isso. Inclusive, nós vimos, né, nos dias passados essa questão, né? O próprio Moisés reconhece que ele não conseguiria lidar, ele reconhece publicamente, falou, olha, eu não conseguiria lidar com isso sozinho, né? Como realmente, depois que nós vimos tudo aqui, todo mundo trabalhando em conjunto, apesar das dificuldades, todos conseguimos vencer, né? Todos os que perseveraram, pelo menos, né? Esse conselho foi aceito e não somente trouxe alívio a Moisés, mas teve como resultado estabelecer uma ordem mais perfeita entre o povo. Por quê? Quanto mais pessoas dentro dessa hierarquia de 10, 20, 50, 100, 1000 julgassem, mais pessoas iriam desenvolver a habilidade e ter que lidar ali com os problemas, né? E mais pessoas é, mais as pessoas iriam desenvolver capacidades de liderança que elas não poderiam fazer se Moisés não desse essa oportunidade para elas, né? O Senhor havia honrado a Moisés grandemente e operara prodígios pela sua mão. Mas o fato de que for escolhido para instruir os outros não levou a concluir que ele próprio não necessitava de instrução. Jetro elogiou por tudo que havia
ocorrido ali, elogiou Moisés por tudo que ele estava fazendo, mas falou, mas Moisés, mesmo você sendo um grande homem como e tantas habilidades, tanta disposição, você não vai conseguir lidar com isso sozinho, né? Grandes e radicais mudanças deviam operar-se neles, no povo, né? Pois que a influência degradante da servidão e a prolongada associação com a idolatria lhes haviam deixado seus traços nos hábitos e caráter. A gente percebe isso pela forma como eles constantemente dizem, né? Poxa, a gente comia até fartar e etc. Quando a gente olha lá para Êxodo 1, a gente fala, quem do povo realmente está dizendo isso? Será que era o povo como um todo? Será que eram pessoas que estavam liderando ali e, devido a uma forma muito particular, talvez corrupta, de lidar com a situação lá no Egito, conseguia privilégios enquanto os outros do povo ali passavam por grande sofrimento, né? Pouco depois do incidente com Água, os israelitas enfrentaram uma nova ameaça. Foram atacados por um povo agressivo e guerreiro, os Amalequitas, conforme nós vemos em Êxodo 17, 8 a 16, né? O ataque não foi motivado por qualquer provocação. Foi para manifestar seu ódio e desconfiança para com Deus e procuraram destruir seu povo. E com o tempo isso passou a ser uma série, de certa forma, uma constante também, né? Então Deus estava preparando o seu povo para, ao mesmo tempo que eles evangelizassem, conforme Deus diz, que, ou seja, por palavras e por ações, os outros povos iriam olhar a diferença deles, mas ao mesmo tempo haveriam aqueles que não se contentariam com isso, e também pelo fato até de que o povo estava se desenvolvendo ainda, então haveria erros, né? Haviam fraquezas. Então, por que que muitas vezes eles eram atacados? Porque os outros povos enxergavam fraquezas que precisavam ser sanadas ali, né? Quando, porém, os homens de Amaleque caíram sobre as cansadas e indefesas fileiras de Israel, selaram a sorte de sua nação. Perguntas para a consideração da lição. Primeira, Jetro aprendeu sobre o Deus verdadeiro a partir do que ele havia feito por seu povo. Por que esse princípio é válido hoje? Pergunte a si mesmo e à sua classe. Que tipo de testemunho nossa igreja apresenta ao mundo? O que dizemos ao mundo sobre a natureza e o caráter do nosso Deus? Isso é muito bom e, ao mesmo tempo, é problemático. Por quê? Porque depende muito da perspectiva das pessoas. Se as pessoas olharem para essa pergunta, que tipo de testemunho nossa igreja apresenta ao mundo, no sentido assim, será que as pessoas olham para nós e gostam de tudo que a gente faz e etc? Isso é um grande problema. Por quê? Porque o critério de pessoas que não têm temor algum de Deus e não têm nenhum interesse em mudar, não vai ser olhar e admirar pessoas que têm esse testemunho. Então, assim, nós temos que olhar o seguinte: nós estamos fazendo adequadamente a vontade de Deus para que aqueles que realmente desejam uma transformação na sua vida, que olham e percebem, ao ver um contraste entre a sua vida e a vida de outras pessoas, a necessidade de mudança, essas pessoas vão olhar em nós um bom testemunho. Agora, aquele grupo de pessoas que não tem interesse algum em mudar, em fazer nada para mudar na sua vida, pelo contrário, aqueles que querem permanecer na situação em que estão, eles vão olhar com desconfiança e até com raiva, né? O que dizemos ao mundo sobre a natureza e o caráter de nosso Deus? Ou seja, como nós interpretamos as Escrituras? E aqui é um ponto interessante, né? Infelizmente, esse tipo de frase muitas vezes é usado para dizer assim, ah, não, né, isso é assim, isso é assado, Deus é bonzinho, e etc. E acaba mascarando o que realmente está escrito nas Escrituras, as dificuldades que as pessoas que servem a Deus vão encontrar, que existe injustiça nesse mundo. E quando fala em injustiça, inclusive que inocentes sofrem e culpados muitas vezes parecem estar numa situação de impunidade. Isso acontece. Ou seja, justiça plena só quando não houver mais nenhum tipo de maldade no mundo, né? Só quando Deus estabelecer o seu reino da mesma forma que ele iria estabelecer antes da queda, né? Que o ser humano vivendo eternamente sem injustiça alguma, né? Então vamos lá. Jetro diz: Bendito seja o Senhor que livrou das mãos dos egípcios. Agora sim que o Senhor é maior que todos os deuses, né? Aí tomou holocausto, sacrifício para comerem pão com o sogro de Moisés. Então, assim,
O Jetro, ele honrou ao Deus de Israel, elogiou, honrou, né, louvou a Deus e ao mesmo tempo agradeceu a Moisés, né, e a Arão, né, por ajudarem ali, por ajudarem o povo a fazer o que eles estavam fazendo, né. Logo depois disso, quando ele viu a forma como Moisés estava julgando, ele falou: Moisés, isso é muito pesado, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, da mesma forma que ele elogiava, que ele exaltou a Deus e agradeceu a Moisés pelo que tinha feito, ele falou: Moisés, muita coisa boa que você está fazendo aqui, mas olha, sozinho você não vai conseguir. Esse tipo de julgamento não depende só de você, não é? 1 Coríntios 10:4. O que esse texto revela sobre o erro de que o Deus do Antigo Testamento era vingativo, odioso e implacável, em contraste com Jesus? Como esse versículo mostra por que tal crença está equivocada? Bom, esse versículo, em específico, mostra pouco sobre isso, né? Eu não tenho o hábito de estudar versos isolados, e assim, esse versículo mostra pouco sobre isso. Assim, para a gente saber a diferença, se essa frase para quem conhece as Escrituras, vamos dizer assim, estuda o Antigo Testamento, o chamado Antigo Testamento, tudo chamado Novo Testamento, tem uma visão melhor, né? Mas esse verso em específico, ele é muito pouco, né? Tudo bem que aqui fala, ó, ele está citando o evento lá de Moisés, né? Pais estiveram debaixo da nuvem, então ele está falando lá do trajeto de Moisés com o povo, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porquanto bebiam da mesma pedra espiritual, e a pedra era Cristo. Veja que, em relação ao contraste com Jesus, a pessoa pode até não ter um contraste, mas em relação a enxergar Deus como vingativo, odioso, implacável, esse verso não serve para mudar isso, né? Porque uma pessoa lendo isso, e se ela tem a visão do Deus do Antigo Testamento como vingativo, e ela fala assim: ah, mas se a pedra espiritual que estava guiando todos eles lá era Cristo, então Cristo lá era vingativo, odioso e implacável, e depois ele ficou bonzinho. Então veja, esse verso, ele não, ele é pouca informação nesse sentido, né? Inclusive o verso 5 ele vai fazer um contraste com isso, porque ele vai dizer, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas como figura para que não cobicemos as coisas más. Então, logo depois desse verso, vem uma advertência muito forte, né? Deus não se agradou da maior parte deles, foram prostrados no deserto. E se prostrar, se a gente olhar lá na história do Êxodo, muitos ficaram por lá mesmo, não chegaram até a Cidade Santa e por aí afora. Outros, naquele evento, triste episódio ali, quando Moisés subiu, e quando ele voltou, o povo estava, é, a maioria esmagadora, né? Alguns poucos não se curvaram, mas uma parte muito grande do povo já havia se debandado, já havia caído em idolatria, em atitudes terríveis que eles estavam fazendo ali. E eles ficaram por ali mesmo, foram destruídos ali mesmo. Então vejam que é, a gente tem que ter o cuidado para não fazer esse tipo de. Eu entendo, para não fazer esse tipo de simplificação, né? Para quem conhece, para quem vai atrás de outros textos, ele vai, de repente, ter uma resposta melhor para isso. Mas esse verso não serve para mostrar que tal crença está equivocada. O máximo que ele vai poder mostrar é o quê? Que não há um contraste entre o Deus do Antigo Testamento e Jesus, porque esse texto estaria dizendo que Jesus já estaria atuando lá no passado. Mas ele não serve para mostrar que seria um erro que o Deus do Antigo Testamento era vingativo, odioso e implacável. Então é aí que está o problema, né? Ele até pode ajudar no sentido de não fazer um contraste indevido entre Jesus e o Antigo Testamento, mas ele não ajuda nesse ponto, né? Então, assim, isso a construção ela precisa ser, para chegar em uma conclusão nesse sentido, e essa visão como um todo ela está equivocada, a gente precisa de mais informações, de mais elementos, né? É claro que eu entendi o que eles quiseram fazer aqui, né? Mas assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que eu quero apresentar e o que eu consigo realmente apresentar com o texto. Eu sei que a intenção de todo
toda pessoa que estuda a Bíblia, principalmente o cristão que enxerga validar o Novo Testamento, é querer apresentar que não existe esse contraste. Agora, tem que olhar a ferramenta. Esse verso serve para isso? Não. O verso ele não tem as informações necessárias para mostrar que essa crença como um todo, principalmente essa parte, Deus do Antigo Testamento vingativo, odioso, implacável, ele não serve para isso, né? Então, assim, é, é um conjunto, né? A Bíblia é um conjunto. Você precisa de um conjunto de textos, não de versos isolados. Um conjunto de textos para você mostrar determinadas coisas. Esse é um dos assuntos mais difíceis da Bíblia. E ele precisa de um conjunto de passagens, né? Então, a gente não pode se iludir e achar que com um verso isolado como esse, eu vou provar para uma pessoa que ela está equivocada em relação a determinadas formas de pensar que ela tem com relação à Bíblia. Eu preciso de um conjunto muito maior de textos para isso aqui. Então, é, o texto em si, principalmente, primeiro, na parte inicial, do 1 ao 4, que é a parte de animar o povo, né? Olha, lembre-se de como aconteceu, como Deus deu a devida provisão ao povo naquela época, é, que Moisés os guiou e eles não só foram alimentados fisicamente, mas espiritualmente, eles receberam estatutos, juízos, etc. E logo depois o texto ele vai para um outro caminho, o caminho da advertência. Olha, por outro lado, olha o que aconteceu com os desobedientes, olha o que aconteceu diante de rebeldia, né? Atos de rebeldia constantes, etc. Olha o resultado, como foi lá. Então, é basicamente isso que ele está querendo colocar, né? Então, ele está colocando um contraponto. Ó, tem um lado que Deus buscou trazer uma unidade dentro da verdade, não uma unidade dentro do erro, não uma unidade em direção ao erro, mas uma unidade em direção à verdade ao povo. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se de que, assim, nem tudo são flores e não dá para simplesmente sair dizendo que tá tudo bem, que não tem coisa forte lá também. O próprio autor está reconhecendo, ó, tem coisa forte lá também, tá? E aqui ele só está dando um vislumbre, contando que as pessoas já tinham conhecimento dos detalhes do assunto, ou seja, que as pessoas já estavam buscando ter acesso às histórias que ele estava falando aqui. Então, ele só está dando um resumo muito grande aqui. É um resumo muito resumido. Então, assim, para a gente chegar numa conclusão desse nível aqui, da pergunta 2, sexta-feira, a gente precisa pegar os textos lá, analisar, comparar, ver os detalhes, né? E aí poder fazer esse tipo de demonstração. E por fim, leia novamente o texto de Ellen White, que nós já lemos, né? Compare a atitude dos amalequitas com a de Jetro. Por que Deus trouxe juízo não apenas sobre eles, mas sobre muitos povos do mundo antigo? Toda vez que Deus traz juízo contra os povos, é porque eles estão chegando no limite da maldade deles, né? E porque ele tem um plano para com os inocentes que ele quer que se mantenham ali, né? Mas as injustiças, elas continuam ocorrendo, elas começaram desde o momento de Caim e Abel. Quer maior injustiça do que aconteceu com Abel? Então, assim, isso acontece, né? Mas vai chegando um momento que isso chega, ou seja, não que esse povo não tivesse feito injustiça com outros inocentes no passado, mas que chegou um momento que eles atingiram o limite, né? E se a gente olhar Jetro, o que ele fez? Ele buscou aprender o máximo com Moisés, com o que Deus estava levando Moisés a fazer, com a eficácia, a eficiência da liderança de Moisés. É óbvio que Jetro procurou aprender com Moisés. Assim como nós vemos o respeito que Moisés tinha com ele. Moisés também procurava aprender com ele. E parece que era uma relação cíclica, né? Quanto mais Jetro aprendia com Moisés, mais ele tinha a oferecer para Moisés com contrapontos, né? Olha, Moisés, olha, você é muito bom, mas olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui. Então, o que dá ali a entender quando Jetro ouve o que aconteceu e vai lá falar com Moisés e louva por tudo que aconteceu, é que eles tinham uma liberdade para conversar um com o outro,
E eles se ajudavam mutuamente. Um apontava, ó, esse ponto é melhor, o outro, esse ponto aqui. Evidentemente, a partir do momento que Moisés começou a ter as instruções divinas, é óbvio que, assim, aquilo que Jetro não tinha, Jetro foi assimilando. Olha, muita coisa boa aqui, que Deus está te dando, Moisés. Mas, ao mesmo tempo, ele estava ajudando Moisés a lidar com aquela gama de informações que Deus estava oferecendo, aquela gama de responsabilidades ali que Deus colocou ali diante de Moisés para Moisés administrar. Então era um auxílio mútuo, né? É, quando chegaram em Mara, né, eles começaram a reclamar, e aí houve um clamor ao Senhor, o Senhor mostrou uma árvore, né? E aí eles conseguiram beber a água, né? E aí o que Deus disse? Olha o que o texto diz. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento do povo. E disse: se ouvires atento a voz, Senhor, fizeres o que é reto, e inclinares os seus ouvidos, guardares os estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E Israel disseram: quem dera tivesse, olha só, quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados da panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Então, vamos lembrar do que Deus falou: olha, Moisés, se eles forem direto lá onde estão os outros povos, passar por esse caminho aqui mais rápido, eles vão eles vão ver guerras, eles vão ver e eles vão entrar numa onda de rebeldia, né? E a situação vai ficar muito difícil. Quando Moisés vê que diante, assim, eles tinham uma fartura, por um pequeno, passa um pequeno momento de provação, eles já começam a reclamar e voltar para o Egito, querer voltar para o Egito. Um pouco de momento que parece que vão passar fome, ou que parece que vão passar sede, e eles já começam a reclamar, dizer como era bom ficar no Egito. Então Moisés olha aquilo e fala: realmente, não tinha como, né? Deus, entendo por que que Deus, e o povo também passou a entender por que que Deus fez aquilo depois, né? Por quê? Porque Moisés começa a falar: olha, esse povo, ele reclama demais, ele exagera, né? Tudo bem que quando a gente começa a ver aqui que nós estamos sendo provados, começa a dar uma aparência que vai faltar alguma coisa, né? É um problema. Agora, nós confiamos que Deus vai nos ajudar a resolver isso, mas quando nós exageramos o problema, aí fica muito mais difícil, né? E assim, será que era assim que eles viviam, né? Do jeito que eles falam aqui, né? Juntos às panelas de carne, comíamos pão até fartar. Será que uma vida era uma vida tão tranquila? Eles vivessem uma vida tão tranquila, tão boa lá, será que eles iriam querer ir embora com Moisés, como eles fizeram? Olha, o capítulo 1 já mostra para nós. Tributos cada vez mais altos, aflição com as cargas tributárias, com você trabalhar, trabalhar, trabalhar e ver cada vez menos seu dinheiro na sua mão, cada vez mais sendo dado para os outros que estão oprimindo. Fizeram os filhos de Israel servir com dureza, amargar a vida com dura servidão, barro, tijolos, trabalho no campo, serviço que os obrigavam com dureza. Então não é que eles faziam só de vez em quando, assim, um serviço, não. Era o tempo inteiro, era uma vida extremamente dura. Você acha que num ambiente desse eles comiam pão até fartar o tempo inteiro, carne até fartar, e estava tudo bem, e não tinha nenhum problema, e não viam cada vez mais as cargas deles aumentar? É evidente que não, né? E aí veja só o ponto aqui, né? Falaram para as parteiras, né? Olha, se for filho, vocês vão exterminar. Se for filha, então não. Isso, nós estamos falando do contexto do nascimento de Moisés, né? Imagina como é que deve ter sido a partir daí. Quanto esse povo sofreu, né? Então, será que essas pessoas que estavam reclamando aqui, nesses momentos, né? Quantos do povo realmente estavam com eles? Será que eles faziam o povo realmente refletir no que acontecia com eles, né? Será que eles realmente tinham pão até fartar o tempo inteiro, né? Então, isso é algo para se pensar. Quando a gente olha para o capítulo 1 de Êxodo, a gente vê que não era assim, né? Vê que assim, era uma servidão cada vez maior, era um sofrimento cada vez maior, provavelmente uma expectativa de vida cada vez maior.
Mas o pouco que eles tinham lá, eles exageram, né? Então, veja, tem gente que quando está diante de um problema, e ela se lembra de uma situação passada, a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse erro, né? A gente exagerar as coisas boas, pouquíssimas coisas boas, de repente poderíamos enxergar no passado de uma vida totalmente diferente, ao mesmo tempo em que a gente despreza os constantes benefícios de uma nova vida. Então, muitas vezes a gente vê cristãos, ou seja cristãos ou não, mas pessoas que mudaram de vida, e às vezes elas falam do passado como se fosse a vida passada em que elas estavam afastadas de Deus e que elas tinham uma série de problemas, e elas falam de algumas migalhas que elas tinham como se fosse a melhor coisa do mundo, e às vezes elas estão diante de coisas grandiosas, vida, e meio que rejeitam, né? Bom, espero que tenha sido útil esse estudo adicional de sexta, um pouco maior, né? Deus nos abençoe e convido para uma oração final. Pedimos a Deus que nos auxilie, livre de todos os males. Obrigado por mais uma preparação. Nos dê um bom sábado na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até o próximo estudo.